Olá, meus amigos, estamos de volta com outro, a meu ver. Escolhi desta vez partilhar convosco algumas reflexões, e mais reflexões, preocupações sobre a liberdade. Nós vivemos em liberdade há 50 anos, as gerações mais novas, se lhes perguntar o que é liberdade, eles têm alguma dificuldade de explicar, já que esses valores como a democracia, a liberdade, até outros, como estados de espírito, como a felicidade, são tão difíceis de definir que só se consegue compreendê-los e perceber o valor deles ou o que significam quando não os temos. Portanto, a melhor maneira de perceber o valor da liberdade, de entender o que é liberdade, é tê-la perdido, ou não a ter, ou tê-la reconquistado. A nossa geração, sabe o que foi viver sem liberdade. Quando falamos de liberdade, nesse sentido, estamos a falar da liberdade como direito político, como vida em sociedade, mas na verdade a liberdade é talvez os três direitos mais importantes do homem sejam de facto a vida, desde logo, o mais importante, a segurança e a liberdade. Vida, segurança e liberdade, a meu ver, são os três direitos mais importantes do homem. Nós, portanto, vivemos em liberdade, felizmente, mas recordamos do que era não viver em liberdade. A liberdade está associada normalmente à ideia de independência da pessoa, independência, autonomia, autodeterminação, decidir o seu próprio destino, escolher o seu próprio destino, escolher como quer viver, da forma que quer viver, da forma que se quer relacionar em sociedade, etc. Isso é que é a liberdade. É evidente que a primeira ideia que nos ocorre é a liberdade física, não é? Quando a pessoa está presa, por exemplo, presa fisicamente num calabouço, numa penitenciária, numa prisão, em cumprimento de pena, não se pode mover para além da área, obviamente, da cela e do pátio que partilha com outros prisioneiros, com outros presidiários, mas há também a prisão física, por exemplo, do doente que está acamado, do doente que está preso na cama e que está limitado, que não pode andar, que não pode autodeterminar-se, decidir, não tem autonomia, e esta é uma forma de prisão física. O homem, como dizia Jean-Paul Sartre, o homem está condenado a ser livre, é a sua natureza. O homem deve ser livre, o homem nasceu para ser livre. Qualquer outra alteração a esse estado é uma alteração anormal. E, portanto, a vocação do homem é para viver em liberdade e ser livre. Os filósofos sempre discutiram a questão da liberdade, muito em cotação com as restrições à liberdade ou as limitações à liberdade que resultam, por exemplo, da lei. As leis são também limitações à liberdade de cada um, na medida em que a pessoa não faz o que quer. Ser livre não é fazer o que se quer. Porquê? Porque se fizéssemos o que quiséssemos, em qualquer circunstância, iríamos colidir com outros direitos e com a liberdade dos outros. E, portanto, a lei vem regular, vem dispor a forma de nós exercermos a nossa liberdade em respeito pela liberdade dos outros. E esse é o tema que normalmente Kant e Rousseau discutiram, essa questão da ligação, da relação entre a liberdade e a lei. A liberdade é, pelo menos a meu ver, o poder escolher, o poder decidir, aquela ideia da autodeterminação e da autonomia, o poder escolher. A escolha é um ato livre. Eu, se não posso escolher, não sou livre. Se estou limitado na minha escolha, se quando vou escolher quem vai governar o país, só posso escolher um único candidato, porque não são permitidos outros candidatos, eu não tenho escolha. Ou escolho ou não escolho, mas não há liberdade de escolha. A liberdade pressupõe a existência de escolhas. Na verdade, o mundo que nos rodeia, todo o mundo que nos rodeia,
a meu ver, resulta daquilo que nós escolhemos. Daquilo que nós escolhemos. Que escolhemos para a nossa vida, que escolhemos quando fazemos determinadas escolhas na juventude ou mais tarde, na família que constituímos, as escolhas que fizemos, nos casais, a escolha de ter um filho, 2 filhos, mais filhos, a escolha de viver na cidade ou no campo, e que depois vai acabar por moldar a nossa vida, essas escolhas que vamos fazendo. E quando escolhemos líderes políticos, dirigentes, regimes partidários, partidos políticos, etc., nós estamos a fazer escolhas. E, portanto, o mundo que nós temos hoje, o mundo que nos rodeia, é o mundo que nós escolhemos. Essas reflexões sobre a liberdade partem do princípio que já referimos, de que o homem nasceu para ser livre. Há quem diga que, há quem imagina a liberdade como o voo de um pássaro, não é? Associa-se muito os pássaros à liberdade. Sou livre como um pássaro. O pássaro que saiu da gaiola, finalmente estou livre. Creio que mais associado à ideia da gaiola e da prisão do que propriamente ao voo. Na verdade, o pássaro não voa por ser livre. O pássaro, se quisesse ir para o ninho a pé, não poderia. Estou a gracejar para dizer que é a natureza, o instinto do voo, a natureza que faz com que o pássaro voe. Outra coisa é o ser humano, na medida em que ele tem vontade, tem consciência e faz a tal escolha. Portanto, isso a propósito, perdi-me um pouco a propósito da ideia da liberdade e do pássaro e do voo do pássaro como símbolo da liberdade. Voltando à natureza da liberdade, é essa escolha que nós fazemos ao longo da vida. Muitas vezes as escolhas que vamos fazendo resultam daquilo que nós dispomos, ou da informação que nós dispomos sobre as escolhas que fazemos. Eu às vezes escolho comprar um produto, pensando que ou pela aparência do produto, ou pela publicidade do produto, que ele é uma coisa, e quando ele nos chega, se eu comprei eletrónico, ou quando chega a casa e testo o produto, acabo por concluir que não era aquilo que eu pensava e que tinha informação sobre esse produto. Portanto, as nossas escolhas são muito feitas com base na nossa informação sobre o assunto. Daí que um pressuposto essencial da liberdade é a informação. A informação em geral. Eu tenho que estar informado sobre um assunto para fazer uma escolha. Eu, se quero comprar um carro, preciso de comparar os carros, de ver as vantagens e desvantagens, os prós e contras, de o testar, eventualmente, o experimentar, os chamados test drive, para fazer uma escolha, para ser livre na forma como vou escolher. Portanto, a informação que eu tenho sobre um assunto, ela é determinante sobre a escolha que eu faço. E o problema ganha uma acuidade maior, uma importância maior nos tempos que correm, quando a informação que nós dispomos é escassa, é manipulada e não é credível. E que é aproveitada por agitação política, por objetivos e agendas de movimentos populistas ou mais radicais que usam fatos que são verdadeiros, alguns, para criar outros fatos que não são verdadeiros ou criar à volta desses fatos verdadeiros uma dimensão que nos faz crer, enquanto cidadãos, que temos ali um problema importante, quando na verdade muitas vezes o problema não tem aquela dimensão. Isso vale à esquerda ou à direita, em qualquer área do espectro político, em Portugal, na Europa ou em qualquer país do mundo. Há problema de informação, há um problema essencial de informação. Essencial de informação porque os cidadãos, de uma forma geral, em Portugal e no mundo inteiro, estão a ler cada vez menos jornais, estão a ver cada vez menos televisão e a ouvir rádio,
médias tradicionais, chama-se média exatamente porque a informação é mediatizada, é mediada pelo jornalista que recolhe a informação, que a trabalha, que a estuda, que a complementa e que fornece ao cidadão, ao leitor, ao telespectador, ao ouvinte, os factos para que ele possa tirar a sua ilação, possa construir a sua própria ideia sobre o assunto e, quando chegar à altura de tomar uma decisão, estar informado. Ora, as pessoas estão a ler cada vez menos jornais. A nossa geração recorda-se, por exemplo, de uma campanha muito popular em Portugal, aí há uns 40 anos, já volta disso, ou mais, que dizia ser livre é estar informado, saiba mais, compre jornais, e, portanto, essa ideia de que a informação, a leitura da informação da imprensa escrita, por exemplo, era essencial para o exercício, para a consolidação da liberdade, na altura era a consolidação da liberdade, ele tem a mesma atualidade. A verdade é que as pessoas deixaram de ler, ou leem cada vez menos. Não só não compram jornais escritos, como nem sequer leem as versões eletrónicas. Esse empobrecimento, essa falta de literacia também, de compreensão de como é que os médias funcionam e falta de leitura faz com que o cidadão esteja menos informado. Então, qual é a informação que o cidadão tem? Mesmo a televisão, por exemplo, que era um média de grande penetração e que não exige esforço nenhum, basta olhar e ouvir para receber a informação, mesmo a televisão tem vindo a perder audiências nos seus serviços informativos e na sua informação. As pessoas preferem consumir produtos de distração, programas de entretenimento que não exigem, não interpelam e não exigem nada do espectador em termos de pensar, de raciocinar, etc. E vão buscar, supostamente, a informação a essa praga que se chama as redes sociais. Das redes sociais que não são mediadas por nenhum profissional, por nenhum jornalista, qualquer pessoa escreve o que quer, qualquer pessoa partilha o que quer e, mercê desse fenómeno de adesão das redes sociais, porque a pouca informação que lá está, ela é curta, é rápida, lê-se em segundos, ouve-se em segundos, porque as pessoas cada vez têm menos disponibilidade para ter atenção em termos de duração e, portanto, essa informação sincopada, rápida, que não é, na sua maior parte, informação rigorosa, ela funciona como a única ou das poucas fontes de informação que o cidadão tem. Depois, em resultado de campanhas orquestradas nas redes de informação, com os chamados bots, que são repetições permanentes de notícias construídas, de fake news, de notícias falsas, e que depois as pessoas, muitas vezes ingenuamente, partilham, pensando que estão a partilhar uma informação que só eles é que tiveram acesso e que parece uma coisa que não veio no resto das televisões, etc., acabam por aumentar essa bolha enorme de desinformação. A juntar a isso, há sinais preocupantes de falta de liberdade. O cidadão não é livre porque está cada vez menos informado ou cada vez menos bem informado e, por outro lado, há nuvens negras no mundo inteiro resultantes da diminuição da democracia e da liberdade e do pluralismo em termos que nós todos conhecemos. As grandes potências mundiais, entenda-se a Rússia e a China, são ditaduras, onde não existe qualquer tipo de liberdade, e os Estados Unidos, pátria da liberdade por definição, caminham por caminhos e percursos que nos preocupam bastante. Eu sou um fã e amante da cultura americana,
Como quase todos os açorianos, tenho família também nos Estados Unidos. Os açorianos têm uma relação umbilical histórica com os Estados Unidos, que remonta, aliás, até à Guerra da Independência, não é? Há um herói da Guerra da Independência muito celebrado nos Estados Unidos, que é português, de origem açoriana, da Terceira. Hoje, nos Estados Unidos, reside uma comunidade muito numerosa que se acumulou ao longo de 2 séculos nos Estados Unidos de portugueses, maioritariamente das ilhas, e, portanto, essa relação umbilical entre as ilhas e os Estados Unidos é muito forte. E, portanto, eu desde criança, até porque fui desde criança muito aos Estados Unidos, habituei-me a gostar dos Estados Unidos como aquele país que resultou de uma mistura de culturas, de uma influência de surtos migratórios de vários pontos do mundo que criaram um melting pot, que criaram uma mistura cultural interessantíssima, um país de oportunidades, um país de liberdade, um país de grande liberdade, exemplo da liberdade, mesmo no que respeita à liberdade de informação. E, portanto, as pequenas ameaças que aparecem, ou as pequenas grandes já, que ameaçam o exercício da liberdade na terra da liberdade, na terra da estátua da liberdade, do facho da liberdade, preocupam-me. Os Estados Unidos foram criados, alicerçados na sua independência, nos princípios da Revolução Francesa, da liberdade, igualdade e fraternidade. Aliás, os Estados Unidos têm ainda presente, não só na arquitetura de Washington, mas em símbolos do país, alguma simbologia maçónica herdada dessa ligação à Revolução Francesa, como todos sabemos, mas a verdade é que nós sentimos que há limitações preocupantes à liberdade. E nesse contexto gostaria de vos deixar com a sugestão, se por acaso vos terá passado, de verem uma peça de teatro da Broadway que a CNN transmitiu no passado, dia 7 de junho, creio que por volta da meia-noite, hora de Portugal. Será fácil encontrarem, se tiverem box, recuperarem e verem essa peça notável, interpretada como primeira cabeça de cartaz pelo George Clooney, que se chama Good Night and Good Luck. Aliás, é o título de um filme também de 2005, Good Night and Good Luck, e que retrata o papel da imprensa livre, nomeadamente de um grande jornalista, um icónico jornalista americano, Ed Murrow, da CBS, o papel que ele teve no chamado macartismo e naquela caça às bruxas, que foi o macartismo nos Estados Unidos em plena Guerra Fria. Essa peça de teatro, Good Night and Good Luck, é um elogio à liberdade de informação e à importância da sua preservação em tempos mais sombrios. Era essa a reflexão que vos queria deixar e partilhar convosco hoje. O poema que escolhi para hoje é A Liberdade, de Fernando Pessoa. Ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O sol doira sem literatura, o rio corre bem ou mal sem edição original. E a brisa é essa, de tão naturalmente matinal, como tem tempo não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto é melhor, quanto à bruma, esperar por Dom Sebastião, quer ele venha, quer não. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças. Flores, música, o luar e o sol que peca, só quando em vez de criar, seca. O mais do que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Até ao próximo, a meu ver.